Vamos falar de esporte. Vamos chamar os dois queridos amigos que sempre concordam com tudo. Pierre Andrade, torcedor do Vitória da Bahia, e o palmeirense. Eu comecei a concordar com o Pierre, que eu acho que só tem 2 times para ganhar o Brasileiro esse ano. Botafogo e Palmeiras. O Tite está vacilando demais nesse Flamengo aí, que é uma seleção, né, cara? Pelo amor de Deus. Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Valdinei. Mas antes eu gostaria de saber como é o nome do time que eu torço? Você torce para o Vitória, que é do estado da Bahia. Aí tá certo. Viu? Como é o nome do time que eu torço? Vitória da Bahia. Vitória da Bahia? Por que você fala Vitória da Bahia? Porque é do estado da Bahia, a gente tem que Tá. enaltecer a Bahia. É errado. E Viu? aqui, eu vou parafrasear o Vou mandar um Cortella. abraço para meus amigos lá da Jardim Iguaçu. Por gentileza. pessoal Acho da que é Bahia. melhor a gente Por falar gentileza. sobre isso. Eu vou aqui parafrasear o Cortella, que fala o seguinte: não é porque todo mundo faz errado que o errado se torna certo. Certo. Você só está mostrando o seu desconhecimento em falar que o nome do time é A Vitória da Débora Bahia. disse que a gente pode ficar Você falando também. sobre isso à vontade. Sobre a sua seleção- pergunta, Vocês querem falar sobre você a quer seleção? falar de futebol brasileiro, mas antes vamos falar de seleção brasileira? Seleção, Tem o que seleção, falar? né? Vergonha, A gente né? combinou, pelo menos concordamos com uma coisa aqui agora. Se esse timinho aí do Dorival jogar o Campeonato Paranaense, chega em 3º ou 4º. O Rio Branco termina É. na frente. Sem dúvida nenhuma. Porque Uma exatamente vergonha. tá, hein? Uma vergonha? Uma vergonha. Futebol medíocre. Eu não assisti o jogo, Eu mas assisti. fui atrás dos principais lances ao longo da manhã Não de hoje. perdeu nada. Eu perdi. Eu concordo com o Tony. Eu não perdi nada. tempo. Eu não sei o que acontece, que o Vinícius Júnior não consegue jogar na seleção. Ele é de time, não é da seleção. Ele joga em Impressionante, time. impressionante. Eu vou discordar de você. Não O joga talento, nada. o talento é um só. O problema provavelmente Dorival não sabe utilizar ele na seleção brasileira. Nem ele, nem os Já outros. está né? na hora de Dorival sair da seleção. Dorival não é técnico para a seleção brasileira. Acaba essa história do técnico ter sido Quem é? brasileiro Quem para a é? Seleção Quem é? brasileira. Não tem técnico Quem hoje seria? no Brasil para Quem ser seria? técnico da seleção. Na minha Tem que ser avaliação, estrangeiro. na minha avaliação, só o Abel Ferreira. A Hoje. Débora está falando aqui, Lancelotti. Mas o Abel Ferreira... O Lancelotti não quis, né? Ele não Não. quis. O Carlos E não é Fizeram louco, altas né? ofertas para ele. Altas ofertas ele Mas não é descartou. doido de Só sair que de o- lá para vir aqui comandar essa Qual que é o seleção. problema do Abel Ferreira? Ele é um cara que é esquentado, xenofóbico e é um cara que não tem preparo para Ah, não lidar tem. com o público. Psicologicamente ele não consegue. Esse é o problema. Senão ele já seria treinador da seleção brasileira. Seria o primeiro estrangeiro. Mas infelizmente ele não Ele tem peca capacidade. pela língua, fala Olha, demais. o último... E pensa idiotice também, né? E agora, eu acho que o Jesus seria o jogador, técnico o da último seleção. jogador que eu acho que tem pessoas que confundem o que é craque e o que é um bom jogador. Sim. Atualmente eu não vejo nenhum craque. Mas o último bom jogador foi o Neymar. Enquanto ele quis jogar futebol. E agora ele está bilionário, não está Tá nem nem mais aí. preocupado. Mas Não, foi e- o último que jogou bola. Mas ele foi craque também. Foi. Nunca É. foi craque. Foi craque. Ele- Foi jogador. ele teve Sempre momentos brilhantes, é bom mas... jogador. Não teve craque. Não foi. Neymar foi craque de bola. E ele Só teve que a momentos carreira do brilhantes. Neymar acabou com 24, 25 anos. Acabou. Ali ele E desistiu ali a de gente jogar não bola. teve mais ninguém. Esse é o problema do Neymar. Mais 2 meses de recuperação. Foi cortado do time dele lá. É o cara que mais ganha dinheiro e não trabalha. Ele é esperto. Faz parte, né? Então, a seleção perdeu ontem 1-0. E poderia ter perdido mais, porque Poderia. o Paraguai deixou de marcar. Porque teve chance. E o Brasil não teve. Futebol medíocre apresentado pelo jogador. Um quer ser melhor que o outro e não acaba fazendo nada. Nada. A seleção ontem foi... Quem assistiu, a possibilidade foi de 20% do brasileiro que assistiu. Olha, até alto demais. Os brasileiros estão chateados. Desde aquele... Você falou uma coisa, eu vou concordar. Daquele 7-1, o pessoal desanimou com a seleção brasileira. E agora o futebol apresentado, pior ainda, a renovação. Qual é a renovação? A gurizada. Mas a gurizada, então, um quer ser melhor que o outro e acaba não fazendo nada. Não concordo que o pessoal esteja abandonando a seleção brasileira desde o 7-1. Mas a população está abandonando aos poucos a seleção brasileira por alguns motivos. Um deles, a seleção se afastou do povo brasileiro. Tivemos jogo aqui em Curitiba agora recentemente, mas porque é obrigado durante a classificação, durante as eliminatórias para a Copa do Mundo. Se não, com toda certeza esse jogo também seria na Europa. A seleção brasileira tem perdido o apoio da torcida porque cobra preços exorbitantes. E aí só vai quem tem muito dinheiro. No mínimo A seleção... foi R$600 em Curitiba. O mais barato. A seleção brasileira tem perdido apoio da população porque tem feito um futebol pífio, tem priorizado política ao invés de priorizar o esporte. E por isso a população tem deixado de apoiar a seleção Fora os brasileira. presidentes da CBF. Hoje né? é o 5º colocado, arriscado ficar fora da Copa do Mundo. Hein? E eu acho que com esse futebol apresentado de ontem,
vai piorar mais e vai ficar fora. E o Dorival falou, nós vamos decidir a próxima Copa do Mundo. Nós vamos vamos disputar a final, ele falou. É complicado. É um sonhador. Copa do Brasil, Tony? Vamos falar, né? Melhor, Copa né? do Brasil? Temos então hoje grandes duelos pela Copa do Brasil. O pessoal de casa vai acompanhar uma tela aqui mostrando quais são os duelos. Eu acho que eu estou inclusive na frente da arte. Vamos ver. Deixa o Pedro colocar aqui. Não. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Olha só. Temos então jogos importantíssimos. Corinthians contra o Juventude, decidindo então a vaga na semifinal. Corinthians que deve apresentar hoje o Memphis Depay, né, como novo jogador. Você viu que ele pediu que não chame ele de que o aluguel pai, do né? jatinho foi 100 milhões para ir buscar ele. Hein? Imagine. Como é que é? Você viu que ele pediu que a imprensa não o chame de pai. Por causa do sobrenome do pai dele, né? Ele tem problemas familiares, ele falou que não gosta, mas por ele prefere enquanto o tá Memphis. todo mundo falando. Ele prefere o Memphis, isso é verdade. O Atlético enfrenta o Vasco nesse jogo aqui, que é decisão para os dois, né? E o Atlético vem em um momento de baixo, o Vasco vem num momento de alta, mas a gente sabe que jogando na Arena da Baixada não é fácil e aí o jogo pode ser equilibrado. Mas o Atlético tá indo mal em casa. Joga bem fora, em casa, tropeça. E o Vasco tem Eu a não sei vantagem. como é que esse cara ainda não foi mandado embora, né? Pois é. Quinta-feira tem Flamengo contra o Bahia. E aí, um duelo de dois projetos Vitória interessantes. da quê que você falou? Flamengo contra o Bahia. Eu torço pro Bahia. O Flamengo... fica à vontade. O Flamengo... o Flamengo, ele vem numa tentativa de recuperação. O Bahia, nesse projeto que é capitaneado pelo Rogério Ceni, de tentar transformar o clube em um dos grandes do país. Vai conseguindo. Tem conseguido. Tá alavancando. Tem dinheiro, tem dinheiro. Hoje, em expressividade, no Nordeste perde para o Fortaleza, né? Então, o Bahia, de fato, tem tudo para, nos próximos anos, engrenar um projeto muito interessante. E ser o maior clube brasileiro, em dinheiro. Maior brasileiro não acredito, porque você tem o Flamengo, você tem o Corinthians com poderio financeiro muito grande. O Bahia, por exemplo, vai ter uma estrutura que, para mim, pode passar o Corinthians. Não por torcida. Gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o Bahia vai ser maior que o Corinthians. Eu estou falando de ter poder para contratação. Contratação. Agora o estrutura. Flamengo, com uma folha de pagamento dessas, se não começar a ganhar título, vai afundar também. Vai lá. Mas o complicado é o departamento médico. O Flamengo contratou vários jogadores e vários jogadores estão no departamento médico, que volta só ano que vem. Ele tá chateado hoje, né? Tá nervoso. Não, tô calmo. Atlético Mineiro contra o São Paulo. Aí o São Paulo no projeto também interessante. Já o Atlético Mineiro embaixo do Campeonato Brasileiro. Crise Parece financeira. É um dos principais elencos mais caros do Brasil e tá... Esse mapa aí, eu acho que tá errado, essa tela, hein? Por quê? Cadê a seleção verde do carinha aí? Tá se descansando pro Brasil. Agora foi focar só no brasileiro. Ah, Agora tá descansando. Vai Foi pegar o eliminado? Brasil. Foi eliminado pra esse aqui. Agora você entende porque ele vai torcer pro Bahia, né? Foi Acabou, deu. norteado pela arbitragem. Tchau, Tony. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Mandar um abraço. Manda aí. Mandar um abraço pro meu amigo Netinho. Netinho! Faz parte Abraço, do elenco do Netinho! Rio Branco. Rio Branco, dia 20, se apresenta, hein? Vem jogador. Parabéns, Netinho. Felicidades pra você.